A coisa mais óbvia do mundo é que uma das condições fundamentais para a existência de um sistema democrático é o acesso à informação. E hoje em dia esse acesso à informação vem sendo bloqueado de uma maneira assim tão intensa e tão geral que nós podemos, sem erro, considerar o povo brasileiro o mais mal informado do mundo. Isto acontece não por causa de alguma censura governamental, quer dizer, de algum controle direto exercido pelo governo, se bem que ele tenha tentado, mas pelo simples fato de que a uniformidade de opinião entre a própria classe jornalística faz com que ela tenha um espírito seletivo, tá certo? De modo que todas as notícias são escolhidas de uma maneira sempre uniforme, tá certo? E não abrindo o leque para todas as informações necessárias. Eu tenho, eu creio que 35 anos de jornalismo e eu garanto para vocês que eu nunca vi uma uniformidade desse tipo na mídia de nenhum país. O Brasil hoje é, vamos dizer, uma nação privada do debate através da mídia, privada da confrontação de opiniões, exceto dentro de uma margem muito pequena que é, vamos dizer, controlada já como que planejada pela classe jornalística. Isso aconteceu por dois motivos. Se nós pegarmos a classe, os jornalistas que trabalham hoje nos jornais, nos noticiários de TV, nós vamos dividi-los em duas gerações. Uma que está com 60 anos, outra que está com 30 anos. A primeira formou a segunda, evidentemente. Os de 60, eles se formaram no período de o que eles chamam a luta contra a ditadura, a luta contra o regime militar. Tá certo? E aquilo os marcou profundamente. Marcou tão profundamente, que um deles, que é o Zuenir Ventura, meu amigo, trabalha no Globo, escreve para o Globo, escreveu um livro chamado 1968, O Ano que Não Acabou. 1968 foi o ano do ato institucional número 5, que foi a providência tomada pelo governo militar para conseguir controlar o terrorismo. Nós não podemos esquecer que quando veio o ato institucional número 5, já tinha havido 84 atentados à bomba, já tinha morrido gente nas ruas, um monte de civis tinham morrido, então soltaram a bomba no aeroporto de Guararapes, matou até um repórter, acertaram lá alguns civis, um oficial do exército e mais um repórter que morreu. Quer dizer, a situação está ficando absolutamente insustentável. Hoje em dia vocês estão bastante informados a respeito do terrorismo no mundo, mas ninguém lembra o que foi o terrorismo no Brasil naquela época. Então, o governo militar, desesperado com a situação, baixou lá uma legislação repressiva que lhes permitisse, vamos dizer, atacar o problema do terrorismo de frente. Com esta investida contra o terrorismo, houve também, naturalmente, uma investida contra, vamos dizer, organizações políticas que não participavam diretamente do terrorismo, mas que serviam de suporte político para elas, que eram todas as organizações de esquerda. Então, no meio esquerdista, foi que Deus nos acuda. Todo mundo achou que ia ser preso, fuzilado, etc, etc. E isto marcou de uma maneira muito traumática aquela geração. E esse pessoal, que são jornalistas que hoje têm 60, 70 anos, estão até hoje lutando contra a ditadura. A ditadura já acabou faz 20 anos e eles estão até hoje fixados naquilo. Então a preocupação número 1 desta gente é, como se diz, não dar armas ao inimigo. Então você não dizer nada que possa favorecer, vamos dizer, correntes que eles associam à antiga direita militar é a preocupação número 1, e ela predomina sobre a preocupação de informar objetivamente. Ou seja, eles estão vivendo uma luta que já acabou, eles estão num outro tempo, eles estão assombratizados pelo que aconteceu na sua juventude. A geração seguinte, que tem 30 anos, não só foi educada por essa de 60, mas recebeu a influência de uma série de, vamos dizer, de doutrinários, de ideólogos europeus, que meteu na cabeça deles a ideia de que o jornalista não é um indivíduo que está ali simplesmente para transmitir informação. O jornalista, no entender deles, é um agente de transformação social. Então, uma espécie de líder das massas. Ele não está ali para informar, mas para guiar politicamente as massas. Se vocês procurarem nos programas de qualquer faculdade de jornalismo, vocês vão ver esta expressão, agente de transformação social, repetida milhares de vezes. Se o sujeito está imbuído da ideia de que ele tem que ser um agente de transformação social e de que isso é mais importante do que informar as pessoas, então é claro que o critério político, o critério ideológico na seleção das notícias, esta é até a obrigação dele. Então,
toda a nossa classe jornalística está imbuída desta mentalidade, da luta contra a ditadura extinta e de ser agentes de transformação social. Resultado, eles picotam todas as notícias de acordo com um critério puramente ideológico. E estão tão acostumados com isso que não percebem que há aí nada de mal, e como ninguém os confronta, ninguém os desafia, eles estão achando até de boa fé que estão agindo corretamente, mas não estão. Estão agindo de uma maneira profundamente desonesta, porque não é o jornal, não é o jornalista que tem que decidir qual vai ser a orientação política do leitor. O leitor tem que ter a informação de todos os lados que existam, tá certo? E daí ele escolhe. Quer dizer, a transmissão de informação é uma coisa e a opção política do cidadão é outra completamente diferente. Esta noção, que é básica para a democracia, que é básica até do ponto de vista moral, tem sido completamente esquecida pela nossa mídia.